Bom dia, terceiro ano, hoje quarta-feira, dia 21. Vamos começar com português, tá? Lá na página 52, eu peço para vocês lerem o texto, tá? Com atenção, para a gente conseguir então responder as perguntas, tá? Nós temos um texto aí sobre recado de fantasma. Vou ler só um pedacinho, tá? Tudo começou quando nos mudamos para aquela casa. Era um antigo sobrado com uma grande varanda envidraçada e um jardim. Eu me sentia tão feliz em morar num lugar espaçoso como aquele, que nem dei atenção aos comentários dos vizinhos, com quem fui fazendo amizade. Então, peço para vocês continuarem a leitura na página, então, 52 e 53. E aí, logo em seguida, na página 54, continue também a leitura, tá? Até lá no finalzinho onde fala assim, ó. O fantasma? Nunca mais vi. De certo, passeia feliz pelo jardim nas noites de lua cheia. Terminou de ler o texto? Bora para as atividades. As atividades de interpretação oral nós vamos fazer juntos, né? Daqui a pouquinho. Número 1. Quais são os personagens do conto que você leu? Por isso que eu peço, leia com atenção, porque aí você vai conseguir identificar. Tem um menino, tem uma irmã, tem vizinhos e tem um suposto fantasma. 2. Contorne a imagem que indica onde se passa a história que você acabou de ler, lá, né, que foi narrada nesse conto. Então você vai circular, é num prédio ou é num sobrado? Número 3. Quem narra o conto de suspense e mistério que você leu? Quem foi que narrou? Quem contou? 4. Assinale a alternativa que apresenta como esse tipo de narrador é classificado. E aí? É um narrador personagem, ele participa da história, ou é um narrador observador que ele só conta sem estar lá na história? E aí? Leia a história então para que você consiga identificar, tá? Número 5, na página 56. Como o menino se sentiu ao se mudar para aquela casa? Por que ele se sentia assim? Lá no texto tem a resposta. Número 6. O que os vizinhos diziam sobre a casa? O que eles falavam lá? O que eles comentavam? Então você vai ler as 3 alternativas e vai identificar a correta. 7. Qual era a explicação que o menino dava aos vizinhos sobre os barulhos da casa? Naquela casa antiga lá, o que ele falava, hein? Os revestimentos lá, o assoalho de madeira, e aí, o que mais? 8. Sublinhe no trecho abaixo as expressões que indicam o tempo, ou seja, quando os acontecimentos narrados ocorreram, aconteceram. Então você vai ler aí, vai identificar e vai sublinhar. 9. Na página 53, o narrador fala de um fato impressionante. Releia o trecho e responda as questões. A qual fato impressionante o narrador se refere? Então você vai voltar na página 53, vai ler e vai falar, ó, peças do quebra-cabeça começaram a tremer e o que mais? Dê uma olhadinha na página 53. Página 57, letra B. Pinte o relógio que indica o horário em que esse fato impressionante ocorreu, ou seja, às 12 horas, às 12h03, às 11h40. E aí? Qual é? Observa então os relógios e identifica no texto qual é o horário. C. Qual foi a reação do menino ao ver as peças do quebra-cabeça se movimentarem sozinhas? E aí? Será que ele ficou assustado? Ele ficou feliz? Como que foi a reação do menino? Qual foi a segunda surpresa que aconteceu naquela noite? O que será? O quebra-cabeça estava montado, formando a imagem de quê? De uma casa com um... Então, olha lá. Segundo o menino,
Que imagem deveria ser formada no quebra-cabeça? Então, nós temos duas opções. Você vai ler e vai identificar a correta. F. No dia seguinte, depois que o susto passou, o que o menino e sua irmã fizeram? Por isso que a tia Keila pede para vocês, voltem no texto, lê uma, duas, três, quantas vezes forem necessário para conseguir então identificar as respostas, tá? Número 10. No conto, há um espaço em branco para a explicação daquele tipo de evento. Invente e escreva uma explicação a seguir. Então, essa aqui é uma resposta pessoal, mas eu vou pedir para que vocês leiam a resposta de vocês na nossa aula daqui a pouquinho, tá? Na página 58 e última, na número 11, diz: assinale a imagem que representa as flores citadas no último parágrafo do conto. E aí você vai observar, então, são girassóis, são lírios, são o quê? Identifique e marque um X. Número 12. O conto lido apresenta a situação inicial, conflito, clímax, ou seja, momento de maior tensão, e desfecho, que é o final da história. Assinale as partes do conto aos acontecimentos do texto. Então, nós temos aí, ó, 1. Situação inicial é quando começa a história. 2. O conflito. O que acontece na história? O que eles estão contando nessa história? 3. O clímax. Qual que é o ponto mais importante dessa história? 4. Desfecho. O que aconteceu, como finalizou, o final da história. Então, nós temos as alternativas e vamos enumerá-las, então, de 1 a 4. 13. O conto Recanto de Fantasma narra uma história real ou fictícia? E aí, o que você acha? Vamos fazer juntos daqui a pouquinho, mas leia o texto para que vocês consigam então identificar a resposta, tá bom? Beijo, beijo!